aí para todo mundo, para todo o time de assessores, todo mundo em peso. Tema importantíssimo, né? Todo mundo quer escutar. Bastante clientes aqui também. Agradecer a presença de todo mundo. Agradecer ao Marcos, a parceria aí, da força nesse evento. Vamos trazer um conteúdo legal para vocês. Vamos focar só em eleições americanas. Eu sou o Thiago, sou head aqui na nossa mesa de renda variável, tá, Marcos? Com a gente também está o Vinícius, que é o nosso head aqui de alocação. E agora eu passo a palavra para você, falar aí um pouquinho de você, da Leg Mason, da casa, e depois a gente começa os questionamentos. Legal. Bom, boa noite a todos. Não sei se vocês conseguem me ouvir bem, não? Dá para... Tá bom o áudio? Ótimo. Então, eu sou o Marcos Vinícius, né? Eu sou a pessoa responsável no Brasil pela operação da Franklin Templeton. E aí eu já anuncio aqui, é importante a gente dizer, a Franklin Templeton é um grupo que fez uma aquisição no começo desse ano, que foi a aquisição do grupo Legg Mason. Então, essa aquisição foi concluída lá fora em julho. Então, a partir de julho, a gente é um grupo só. Então, tem várias das chamadas afiliadas do grupo Legg Mason, inclusive algumas que vocês têm um relacionamento mais forte, como a Clearbridge, como a Norton Curry, e a própria Western, né? A Western, que é essa casa no Brasil grande de sei lá, mais de 40 bilhões de reais, todas essas empresas hoje fazem parte do conglomerado Franklin Resources, né? Que é a empresa lá fora que comprou a Legg Mason, tá? Então, aqui no Brasil, as operações da Western são separadas da Franklin e elas continuarão separadas, pelo menos até onde a gente consegue enxergar. Tá? Aqui no Brasil, o negócio ainda está em processo de aprovação, inclusive pelo Banco Central, a operação da Western aqui no Brasil, né, a aquisição, a mudança de controle, mas quando vocês olharem esse logo que eu tenho aqui atrás do Franklin Templeton, eu preciso fazer essa explicação, então é por isso que agora a gente é um grupo só, tá? Mas o Luiz Felipe trabalha com a gente, conhece o Luiz Assadurian, o Beto Tepperman, todo esse pessoal agora está num time só, e eu acho que é legal porque agora é um balanço importante, é uma empresa de 1,4 trilhões de dólares, tá? Então, uma empresa que é uma das 10 maiores do mundo em termos de gestão. E eu acho que uma coisa importante da gente falar é que é um grupo hoje que tem várias estruturas de gestão de produtos completamente diferentes entre si. Então, hoje a gente tem uma grade muito completa. A gente vai ter desde a alocação mais conservadora em renda fixa curto prazo até a alocação mais agressiva em private equity, imobiliário. Então, hoje, quando a gente falar de investimento, a gente está falando de um grupo que vai ter classes de ativos muito complementares, que eu acho que acaba sendo importante no cenário que a gente vai viver e que a gente vai falar hoje de eleição, né? A gente vai falar muito sobre cenários de instabilidade, incertezas, e o mantra nosso sempre foi diversificação. Então, falar de diversificação quando você tem uma casa que tem produtos que se complementam, eu acho que é uma coisa muito válida, né? E eu acho que vai crescer ainda mais com a abertura do mercado brasileiro para investimentos lá fora, via BDR ou via investimento direto lá fora. Então, é uma coisa que eu acho que vai ficar cada vez mais no dia a dia do assessor e do cliente. Então, eu queria só fazer essas palavras iniciais. Eu estou na empresa já faz um pouco de tempo, já faz 20 anos que eu estou no grupo. Eu, na verdade, abri o escritório aqui em São Paulo, tá? A gente tem um escritório aqui na Faria Lima, e a gente tem, quer dizer, operação local também dentro da plataforma. Aí a gente tem alguns fundos de ações, alguns fundos de previdência, né? O FVL, que é um fundo que é bem conhecido. Então, de alguma forma, quando eu falar aqui hoje, eu vou falar em nome desse grupo de 1,4 de dólar. Legal, perfeito. Antes até da gente entrar, claro, que é importantíssimo, né? Cenário de se Biden ganhar, se Trump ganhar, onda azul. Antes de entrar em todos esses riscos, aí como que eles vão afetar os investimentos, eu queria que você desse uma palavrinha que eu acho legal, até explicando um pouco como é feito a eleição americana, né? Diferente da nossa, eles têm o colégio eleitoral, e até depois comentar um pouquinho também de como é feito a eleição para Senado, para a Câmara, uma coisa bem resumida, só para o pessoal se situar aí, até para a gente trazer esse conhecimento, visto que é diferente do Brasil, que é o voto direto, né? Tá legal. Bom, então vamos lá. Começo pelo
Começo pelo presidencial e aí vou descendo, tá? Então, basicamente, como você falou, Thiago, a eleição nos Estados Unidos é uma eleição por colégio eleitoral, por razões históricas, né? A forma como eles desenharam as eleições desde os fundadores dos Estados Unidos, eles tinham esse cuidado de tentar controlar o acesso, então é uma coisa democrática, pero não mútil, né? Como a gente fala. Então, o peso é um peso por estado. E aí, para simplificar a conta, quando vocês olharem a apuração e a eleição e os resultados, cada estado vai ter um peso que é o peso do colégio eleitoral. Com algumas poucas exceções, Maine, Nebraska, que tem votos divididos, mas a maior parte dos estados americanos, a grande maioria dos estados americanos, é um sistema de o vencedor leva tudo, ou seja, se você ganhar com um voto que seja naquele estado, você leva o colégio eleitoral do estado todo. E aí cada estado vai ter uma representatividade que é proporcional à representatividade da Câmara, né, do House, que eles chamam, que é relativamente a ver com a população, mas não necessariamente. Assim como aqui no Brasil, né, que você fala, São Paulo tem mais peso do que Roraima, mas deveria ter ainda mais. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Califórnia e Nova York vão ter mais peso, mas pela população poderiam ter ainda mais. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, quando você faz um mapa eleitoral dos Estados Unidos, você vai ter alguns estados que vão ter um peso muito grande, Califórnia, Nova York, Texas, Flórida. Você tem alguns outros estados que têm pesos médios, e você vai ter os estados com pesos menores, que são geralmente aqueles estados pouco habitados, e normalmente os estados que não estão nas costas, né? Os estados do centro, meio oeste e do centro. Tá? E aí a forma como se desenha, e aí também é importante a gente já fazer essa explicação que vocês vão escutar, e já devem ter visto várias vezes a história do azul e do vermelho, né? Que a cor azul é associada com os democratas, a cor vermelha é associada com os republicanos. Tá? Quando você pegar o mapa dos Estados Unidos, você pode pintar o mapa de azul ou de vermelho. Alguns estados já são dados. Então, já é dado que a Califórnia, que Nova York vão eleger o democrata. Eles já elegem democrata desde sempre, tá? Com algumas raras exceções. Então, por exemplo, a Califórnia votou no Ronald Reagan porque o Ronald Reagan era da Califórnia, ele é um republicano. Mas com essas exceções, com essa pequena exceção, e o Nixon também foi outra, mas normalmente eles votam com os democratas. Da mesma forma, vários estados do sul dos Estados Unidos, Alabama, New Orleans, Arkansas, geralmente votam com os republicanos. Então, o que acaba acontecendo é que a eleição presidencial ela fica muito concentrada naquilo que eles chamam de swing states ou battleground states, que são aqueles estados que não têm necessariamente um alinhamento de um ou de outro e que eles são swing, ou seja, eles ficam mudando de eleição a eleição. E geralmente aí também nesses estados existe uma dicotomia entre o voto rural e o voto urbano, né? Então, por exemplo, um caso clássico é a Pensilvânia. Pensilvânia talvez seja um dos estados mais importantes dessa eleição, porque ele tem uma carga eleitoral de votos grande, são 20 votos, e a Pensilvânia tem uma área urbana que geralmente vai para os democratas e uma área rural que vai para os republicanos. Tá? E aí, nesses estados, e aí são basicamente, dependendo das pesquisas, né, tem uma lista maior, mas são 6 os estados em que o pessoal vai concentrar as atenções na apuração. E eu diria para vocês que o principal deles, eu já posso falar, é a Flórida. Tá? Por que a Flórida é tão importante? Porque se o Trump não ganhar na Flórida, a eleição dele fica muito complicada. Né? Porque quando você soma os votos, e aí também é importante falar o seguinte, o presidente é eleito com 270 votos do colégio eleitoral. Diz, se não me engano, 538, ele precisa ter 270, tá? Então, quando você faz a conta, você vai fazendo aquela soma dos estados. Existem vários sites, até o site do Wall Street Journal, né, do jornal, se vocês quiserem, entra no site que tem lá uma brincadeira, você pode até brincar e colocar as cores para os candidatos e ver que estados que eles ganham. Mas quando você faz os caminhos de cada um dos dois, fica claro que se o Trump não ganhar a Flórida, a eleição dele é muito complicada. Então, ele precisa ganhar a Flórida. Então, se Flórida já for para o Biden, a eleição, eu diria para vocês, que já está praticamente decidida. Só que a Flórida foi ganha pelo Trump da outra vez e existem muitas chances de ele ganhar de novo. E aí, quais são os outros estados? Aí são alguns estados lá de cima, né, do meio oeste. Então, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, como eu falei. Esses 3 são fundamentais, tá? E aí você tem alguns outros mais do sul. Você tem Arizona, que é um estado que vai ser importante, que está meio dividido. Algumas pessoas acham que Georgia, que é onde está Atlanta, talvez tenha alguma chance. O democrata, eu acho difícil, eu acho que é o estado mais republicano. Então, basicamente é isso. A eleição para presidente, eles precisam ter 270 votos do colégio eleitoral. A soma é feita pelos estados, tá? E aí, é por isso que nessa época do final da campanha,
os candidatos vão visitando os mesmos estados, né? Então, ninguém vai para a Califórnia, ninguém vai para Nova York, porque esses estados já estão dados. E aí vocês vão ver esse volume de visitas. E aí uma outra coisa importante também, que acho que é fundamental, os Estados Unidos da América chama Estados Unidos da América porque tem um regime federativo muito forte. E aí, em cada estado, as regras de eleição são diferentes. Não é que nem aqui no Brasil, em que você tem uma regra do Tribunal Eleitoral que é dada, que é o mesmo sistema. Então, lá fora, por exemplo, lá nos Estados Unidos, cada estado tem uma regra de, por exemplo, quanto tempo eles vão poder aceitar votos que cheguem por correio, né? Então, e a decisão é feita pelos tribunais locais. Em alguns casos, a decisão vai subir para o Supremo, né? Para a Suprema Corte. E aí é que o pessoal está falando que se tiver um aperto nesses votos, talvez a Suprema Corte seja importante na hora de decidir quais são as regras do jogo de cada estado. Tá? Então, isso é um mapa geral, bem resumidamente. A gente pode ficar aqui horas falando, que é um tema apaixonante para mim, pelo menos, mas isso aqui é um resumo geral. Além de tudo, o Senado e a Câmara vão ter eleições também. O Senado nos Estados Unidos, ele renova 1/3 e 2/3 a cada 6 anos. Tá? E nessa feita, eles vão renovar 1/3. Então, você tem aproximadamente 30, são 100 senadores, né? São 2 por estado. Dessa feita, você tem 35 senadores para serem eleitos. Então, um pouco mais de 1/3, porque tem 2 estados que vão ter o que eles chamam de eleição especial, né? Teve um senador que renunciou, teve outro que teve problema de saúde, então você vai ter essa eleição. E aí, como vocês sabem, né, com 100 senadores, a maioria é feita de 51. E existe a chance agora de os democratas tomarem o Senado. O Senado hoje é controlado pelos republicanos, e os democratas têm a chance de tomar o controle. E é por isso também que nessa eleição, talvez essa seja uma eleição tão ou mais importante eu não digo, mas é tão importante quanto, né? Porque o presidente eleito, se ele tiver o Senado do lado dele, né? Sobretudo se for o Biden, porque a Câmara já é dado que a Câmara vai ser democrata, existem pouquíssimas chances de a Câmara virar republicana, a Câmara hoje é democrata, deve continuar como democrata, tá? Mas se ele tomar o Senado, ele vai ter muito mais facilidade para aprovar as eventuais reformas que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Tá? Então, essa eleição do Senado ela é fundamental e cada estado é uma guerra de foice. Então, por exemplo, eu falei a história dos candidatos estarem visitando os estados, uma parte também desses comícios que eles têm feito tem sido também para dar um fomento para alguns candidatos ao Senado nesses estados que têm uma disputa um pouco mais acirrada. Tá? Hoje, a probabilidade dos democratas tomarem o Senado, segundo o que a gente está vendo aqui, é de 70%. Tá? Então, é uma probabilidade bastante alta. Tá? A probabilidade deles terem os 3 está por aí também, um pouco menos de 70%. Nas casas de apostas está em 65%. De você tem o que eles estão chamando de uma onda azul, né? Uma blue wave, ou um blue sweep, que é os democratas tomarem a Câmara, o Senado e a presidência. E na casa, só para complementar, então, na Câmara são 438 deputados e os votos eles são eleitos a cada 2 anos. Então, na verdade, é uma renovação. Ela é feita muito mais por conta de regiões, né? Então, não é voto distrital, um negócio muito mais regionalizado, tá? E é curioso, e aí quando você faz a soma 438 mais 100 dá 538, que são os votos do colégio eleitoral, justamente a representatividade que você tem de Câmara e do Senado. É aí que é feita a matemática do voto nos Estados Unidos. É uma matemática bem interessante, tá? Mas, resumidamente, então, as eleições que vão chamar muita atenção são as do Senado, as da Câmara provavelmente muito menos, mas as do Senado vão chamar muita atenção, porque se os democratas tomarem o controle, eles vão ter muito mais chance. Tá? A outra possibilidade é que você tenha splitado, 50-50. E existe uma outra chance, existe uma eleição especial, e aí eu não vou lembrar que estado, acho que é o Maine, acho que é o Maine, que vai ter uma eleição especial que talvez tenha um segundo turno no começo de janeiro. Então, existe a chance de a gente não ter a decisão do controle do Senado até o começo de janeiro. Existe ainda por cima essas... Existem várias coisas que podem não ser decididas na noite das apurações, que é na terça-feira. Mas eu já falei demais aqui, eu vou dar uma parada aqui, aí eu deixo vocês... Não, beleza. Mas não, foi bem falado mesmo, era bem isso que eu tinha em mente. Show de bola, deu para entender. Cara, é complicadíssimo o sistema, né? E por eles terem essa questão dos estados, né, serem independentes, então cada um tem uma legislação, cada um corre de um jeito. Não é nada fácil de realmente entender. Mas então é isso, é o colégio eleitoral que vai eleger o presidente, cada estado tem um peso, a Califórnia tem 10, como é que chama? Os delegados, né? A Flórida tem 7 delegados e vai somando ali, tirando aqueles estados que você falou que pode ser dividido, né? Mas normalmente
ganhou o estado que se ganhou por um voto na Califórnia, ganhou lá democrata, vai ser, tanto de delegados vai ser da Califórnia, vai ser democrata, certo? No Senado, igual você falou um pouco, qualquer coisa vai me corrigindo aí, vou tentando passar mais um resuminho aqui para o pessoal. No Senado, como que o pessoal vota? Então, o pessoal do Senado, o Estado, ele vai votar, não em algum candidato ou não? Já só vota republicano e democrata? No candidato, é no candidato. Normalmente as eleições é 1 contra 1, tá? Então você tem um candidato democrata contra um candidato republicano, normalmente, né? Só que existem alguns estados que eles chamam de prévia livre. Então, em alguns estados, você tem mais de um candidato por partido, tá? Que é essa a ironia, né? E aí você vai ter, tipo, 3 ou 4 candidatos disputando a mesma vaga. Geralmente não tem candidato independente, é muito raro você ter um candidato independente, tá? Existe a possibilidade de você ter um candidato independente, mas normalmente é democrata ou republicano, tá? E aí também tem uma outra coisa, que a eleição é pela vaga. Então, não é a questão... Então, por exemplo, tem alguns estados que têm 2 vagas em aberto, as 2 vagas do estado, né? Por causa disso que eu falei que... Eu ia perguntar um pouco disso mesmo. Aí, nessa vaga, você tem 2 caras concorrendo por uma e 2 caras concorrendo por outra, entendeu? Tipo, eu contra você naquela vaga e, sei lá, o A contra o B na outra vaga, entendeu? Então, são vagas pré-determinadas e a eleição é feita com os nomes já definidos. Entendi, mas legal. Então, no Senado vota no candidato, normalmente um de cada, um democrata e um republicano. Ganhou por um voto também, já vai ter direito a uma cadeira no Senado. E também assim como você falou da eleição para presidente, é legal isso, né? Porque você consegue já definir muito, porque tem esses estados que já são amplamente democratas ou amplamente republicanos há décadas e décadas, né? E o Senado também vale isso, certo? Certo. Beleza. Também vale isso e também é desafiado, né? Também o que acontece é que, em alguns casos, aqueles senadores que já estão... Tem muitos senadores que estão há muitos anos no poder, assim como no Brasil, por exemplo, né? Você tem um cara lá que está, sei lá, há 30 anos com aquela cadeira, né? O próprio Biden, vamos dar esse exemplo, o Biden, ele foi senador durante mais de 30 anos. Então, o que acontece é que a cada ciclo novo de renovação, o cara tem um desafiante, né? E aí, esse desafiante, hoje, em alguns desses estados, a gente está vendo essa situação, em que você tem caras, então, por exemplo, o líder do Senado, que é um republicano chamado Mitch McConnell, que é um cara que foi instrumental para o Trump, ele é do Kentucky. Ele está se candidatando e ele é o favorito na eleição para a cadeira que ele ocupa hoje. Só que, claramente, se tiver uma onda azul, existe a possibilidade, mesmo desses caras que são os medalhões, perderem as suas posições. Então, você tem vários estados, e aí, como eu falei, você tem, apesar de um estado ser historicamente de um jeito ou historicamente de outro, tem tendências que mudam ao longo do tempo, né? Quando você olha isso ao longo de 10, 20, 30 anos, você tem, por exemplo, mudanças demográficas, então, questão de imigração é uma coisa importante, né? Então, em alguns estados que lá atrás eram estados 100%, sei lá, branco, anglo-saxão, você teve uma onda muito grande de imigração, imigração, etc. Então, você vai mudando a cara daquele estado e você vai mudando também a questão da migração interna, que eu acho que é um outro ponto interessante para falar, que é o seguinte, você tem muita gente que muda para outros estados. E uma coisa que ficou clara aqui da nossa conversa é que importa muito onde você vota, né? Importa muito o estado. Então, por exemplo, se eu voto na Flórida, você vota na Califórnia, o teu voto na Califórnia, republicano, vai ter um peso totalmente diferente do teu voto na Flórida, porque a Flórida é um estado muito mais contestado. Já dividido, né? Mais dividido. Então, a eleição reflete muito isso também, ela reflete muito essas tendências, né, demográficas, né, envelhecimento da população, imigração, migração, e também as questões políticas do momento, né? Então, por exemplo, uma outra coisa que eu acho interessante, a Flórida, eu falei que a Flórida é fundamental, a Flórida tem muita gente mais velha. Nos Estados Unidos, a Flórida é um estado famoso pelo seu estado dos, como é que eles chamam lá fora? O pessoal que vai atrás do sol, né, que eles chamam. Então, o pessoal que se aposenta no norte e que vai viver naquelas comunidades, né, de aposentadoria na Flórida, porque tem um tempo mais ameno. Essa questão da Covid, ela impactou muito o pessoal mais velho, porque o pessoal mais velho tem o julgamento de que o Trump não soube lidar muito bem com isso.
Então, o voto do pessoal mais velho, que era um voto que geralmente tinha uma tendência mais republicana, historicamente, né? Nos Estados Unidos, os mais velhos, eles votam mais. Também tem outra coisa que a gente não falou aqui, voto nos Estados Unidos não é obrigatório, tá? Então, diferente do Brasil, lá fora vota quem quer, né? Mas, historicamente, o pessoal mais velho sempre votou mais, né? Esse ano está um pouco diferente, porque todo mundo está votando, você nunca teve um índice tão alto de eleitores, é uma coisa, e a outra coisa é que o pessoal mais velho, por causa dessa discussão de Covid, não está tão claro que eles estão do lado do Trump, ou dos republicanos. Legal. Bom, mais algumas informações bem interessantes aí. Bom, um pessoal aí entrou depois. Nós estamos aqui com o Marcos Vinícius, da Franklin Templeton Legg Mason, já fez as devidas apresentações. Eu sou o Thiago Gentil, Head de Renda Variável, da nossa mesa de renda variável aqui da Metátil. Eu estou com o Vinícius aqui também, Head de Alocação. E vou passar a palavra para você, Vinícius. Tem alguma coisa para acrescentar? Alguma coisa que você queira saber nesse rolo lascado aí, para entender um pouco o processo eleitoral, como é que é, para a gente já entrar no que interessa, né? Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Acho que um ponto bem interessante que a gente até estava conversando com o Thiago hoje, e é também uma característica dessa votação específica, é em relação aos votos pelo correio, né, que está acontecendo esse ano. E, se eu não me engano, a gente estava comentando que parece que um dos estados, eles mudaram a regra para ter que ter 2 envelopes na emissão desse voto. Aí teve pessoas que não colocaram esses 2 envelopes, colocaram só um, porque achavam que era uma lei que estava mal escrita, estava subentendida. Então, acho que eu vou comentar também esse outro empecilho que vai ter nessa eleição desse ano, dado toda a situação, né, de quarentena que muitas pessoas estão vivendo lá nos Estados Unidos. É isso. Esse é um debate que nos Estados Unidos eles chamam de supressão do voto, né? Existe uma tendência, e aí, infelizmente, muito mais republicana que democrata, de limitar um pouco esse acesso de voto. Então, isso que você colocou, se não me engano, é na Carolina do Norte, em que você precisava ter acho que era mesmo. esses 2 ballots que eles falam, né? Essas 2 cédulas, Sim. E uma delas assinada, né? E aí o que acontece quando você tem essas bolas divididas, né? Essas dúvidas com relação a se o voto vai ser aceito ou não, isso geralmente é escalado para o judiciário do Estado. E aí, se o partido perdedor na decisão do judiciário do Estado não se conformar, ele pode escalar isso até a Corte Suprema, né, que é o STF deles lá. E é por isso que o pessoal falou que o Trump tinha muito interesse em trazer aquela Amy Corbett, né, que foi a juíza do Supremo que foi aprovada agora no lugar da Ruth Ginsburg, que morreu, porque com isso ele teria uma maioria conservadora que, em tese, seria favorável aos pleitos dele. Então, se essa eleição ficar apertada, e essa é a grande dúvida, eu acho que é a dúvida de $1 bilhão, né? Como é que vai ser o desenrolar dos estados? Se na hora da apuração ficar claro que existe uma diferença suficientemente grande para indicar um vencedor de qualquer um dos 2 lados, a judicialização vai ser menos importante. Agora, se a eleição continuar apertada e esse aperto né, perdurar até para depois do dia da eleição, que é terça-feira agora, né, até porque em alguns estados a contagem das cédulas ela ainda vai demorar, alguns estados aceitam que as cédulas cheguem dias depois, né, que a cédula possa ser postada no dia da eleição, mas ela pode chegar 5 dias depois, 7 dias depois. Então, existem cenários em que a gente não vai conhecer o vencedor num prazo relativamente curto, que seria um cenário, e aqueles de vocês que estavam no mercado e estavam nessa época já acompanhando, um cenário parecido com o que a gente teve no ano 2000. Né? No ano 2000, quando teve a eleição do George Bush pai contra o Al Gore, a gente teve exatamente essa situação. Né? Houve uma judicialização justamente na Flórida, a eleição estava extremamente apertada, a eleição acabou se decidindo por 500 votos, e aí, naquela oportunidade, isso acabou sendo escalado até o Supremo. Curiosamente, 3 ministros do Supremo hoje, que foram apontados por presidentes diferentes, né, eram advogados do Bush na época. Então, também por isso, o pessoal coloca um pouco em suspeição, o pessoal da Corte Suprema hoje. Então, é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar muito. Quanto tempo vai demorar para a gente conhecer o vencedor e se a eleição está mais ou menos apertada. E a gente só vai saber se está mais ou menos apertada acompanhando a apuração por estado. Não adianta nada a gente acompanhar. O que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: não interessa
Na eleição dos Estados Unidos não interessa a quantidade total de votos. Quando o pessoal chega e fala assim, não, o Biden tem 10 pontos de vantagem na pesquisa nacional, a pesquisa nacional nos Estados Unidos não interessa absolutamente nada. O que interessa nos Estados Unidos é a soma dos estados, porque o candidato só se elege com 270 votos. Se ele não tiver 270 votos, ele não se elege. E só para completar, coisas irônicas aí nessas brincadeiras, nesses caminhos que você faz a soma dos estados, existem vários cenários, inclusive cenários em que os dois candidatos têm 269 votos. E aí você teria que ter um voto de Minerva, que geralmente seria no Senado, tá? E o Senado atual é republicano, então o republicano levaria. Mas só para colocar aí que tem várias nuances que tem que ser colocadas com relação à apuração que a gente vai acompanhando. Legal. Aliás, você citou esse caso aí que foi emblemático ali, né? Tem até um filme bem interessante aí, quem tiver a fim de ver, chama Recontagem, conta um pouquinho dessa história aí da eleição do Bush filho, né, e o Al Gore. Vale a pena, filme bem legal, bem no contexto mesmo. Você falou um pouco do aperto da eleição realmente gerar um pouco mais a judicialização e um pouco mais à frente. Qual que é a margem que você acredita que isso possa acontecer? Essa é a pergunta do bilhão. Daqui. É o que eu te falei, a gente aqui tem o nosso cenário base, é um cenário em que a decisão ela sai num prazo relativamente curto. Tá? A gente não acha que vai se estender muito pelas pesquisas e por tudo aquilo que a gente tem visto, inclusive, né, a quantidade de votos e o que eles chamam lá de turnout, né, que é o pessoal que está votando. A gente tem essa sinalização na nossa visão de que as chances hoje de uma vitória democrata são grandes. Então, esse é o nosso cenário base, a forma como a gente está trabalhando hoje, mas não é dado, né? Existe, como eu falei, existe uma probabilidade, até os mercados de aposta, mais até do que pesquisa, a gente está acompanhando o mercado de aposta também, então o mercado de aposta assigna uma probabilidade de entre 30% e 35% de vitória do Trump, né? Então, a maioria ainda indica uma vitória do Biden. Mas a gente acha que não vai ter tanta judicialização, porque nos estados mais importantes, essa combinação de resultados é o que eu falei, Flórida, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, a gente acha que nesses estados deve emergir um vencedor mais claro, tá? Então, a gente acha que outros estados que vão ter mais problema, por exemplo, Nova York e Califórnia, vão ter problemas de apuração, né? Porque por problema burocrático, história de letra, mas Nova York ninguém tem dúvida que ganha o democrata, então aí já não é tanto. Ainda que o pessoal fale, não, mas não apurou ainda, mas isso esquece. O que importa mesmo são os estados-chave, os de 6 a 8 estados que eu falei aí, que são os que a gente vai acompanhando. Tá? De qualquer forma, a decisão, a posse do presidente é 20 de janeiro, tá? E as decisões todas têm que ser feitas até, se não me engano, 8 de dezembro, tem que estar apontados, tem que estar apontados os delegados para que eles elejam no dia 5, tem todo um formalismo, mas até 20 de janeiro tem que ser eleito. Caso isso não aconteça, caso você tenha esse cenário que você colocou, tá? Óbvio que para o mercado é sempre ruim, né? Porque você vai criar uma instabilidade muito grande, mas usando como aproximação o que aconteceu em 2000, a gente não acha que também é uma coisa que vai ser dramaticamente, né? De alguma forma a gente acha que os Estados Unidos chegará um vencedor e o dia 20 de janeiro vai apontar o eleito. A gente não acha que, por exemplo, um cenário que algumas pessoas falam, não, se o Trump não vai aceitar uma eventual derrota e vai estimular que as pessoas tomem as ruas e façam um protesto, a gente não acha que esse é um cenário base, acha que isso é menos provável. A gente não quer acreditar que isso vai acontecer. Então, da mesma forma que o Biden, né, que os democratas poderiam fazer algum tipo de protesto. Fazer a mesma coisa, né? Então, para vocês, até, se não me engano, esse um mês aí, né? Termina 3 de novembro, ali até o começo de dezembro, para vocês ali já vai ter definido. Sim. O nosso cenário base é esse. Então, vamos lá, cenário da casa aí. Biden e Senado. Então, cenário da casa, Senado também é tomado pelo Democratas, tá? pelo Partido Democrata, que eu diria para vocês que em termos de economia. Então, vamos falar um pouco olhando para mercado, né? Já focando em mercado. Boa. Né? Eu acho que o mercado já precifica isso. Então, quando a gente olha a forma como o mercado precifica e olhando um pouco a reação do mercado às pesquisas e a forma como as coisas têm avançado, a gente acha que uma vitória democrata, tanto no Senado quanto na presidência, já está no preço. Tá? O mercado vê esse cenário como um cenário positivo, porque esse cenário permitiria a aprovação dos pacotes de estímulo, pacotes mais agressivos.
né? Então, se vencer o Biden, com um Senado de maioria democrata, ele teria a capacidade de aprovar um pacote mais ambicioso, acima de 2 trilhões de dólares, e isso seria positivo do ponto de vista de mercado de ações. Tá? O mercado de ações leria isso de uma maneira otimista. Então, esse talvez é um cenário positivo para o mercado. O outro cenário que também seria positivo para o mercado seria o contrário, né? Seria uma vitória de republicanos de cima para baixo, né? Senado republicano e Trump sendo eleito, tá? Porque aí seria o status quo, né? Seria o mercado achando que vai continuar mais do mesmo. Também, nesse caso, o Trump teria a capacidade de aprovar um pacote talvez menor do que o Biden, mas também um pacote ambicioso. O cenário que talvez o mercado tenha menos apreço para curto prazo, pelo menos, seria um cenário de divisão, um cenário em que o Senado seja republicano e o presidente seja democrata, tá? Ou vice-versa, porque aí seria o que eles chamam de, né, gridlock, seria um cenário de divisão, e aí, nesse caso, teria um pouco mais de dificuldade para aprovar um pacote mais agressivo, porque aí os republicanos assumiriam uma postura um pouco mais fiscalista, como eles fizeram na época do Obama. Tá? Esse cenário, talvez, para curto prazo, para mercado, não seja o melhor. Né? E aí eu estou falando curto prazo, estou falando 1, 2 meses. Tá? Mas quando a gente olha para mais médio e longo, e aí eu já estou me adiantando aqui, o call da casa, o nosso call, tanto o Franklin quanto o Legg Mason, com todas as afiliadas nossas, é um call muito positivo para o mercado a médio prazo. Tá? A gente tem uma visão muito construtiva de mercado de ações. A gente acha que o cenário hoje é um cenário que a gente chama de reflação. Então, a gente acha que a economia americana está começando a sair da recessão e a gente faz uma leitura com vários indicadores de que 2021, 2022, 2023, com o cenário de juros extremamente baixo, que já está dado pelo Fed, e pacote de estímulos que também vai ser dado, ganhe um ou ganhe outro, mas vai ser necessário, e também a questão de que, de alguma forma, você tem condição de fazer um crescimento com sustentabilidade sem uma inflação rompendo as barreiras, né, que forçariam o Fed a mudar de postura. Então, com o juro onde está e o mercado onde está, a gente acha que o cenário para 2021 é um cenário muito positivo para a Bolsa. O que vai acontecer, sim, é um cenário de rotação setorial, e aqui eu acho que é uma discussão interessante também. E isso vai ser muito importante, ganhe um ou ganhe outro, quais são os setores que vão se beneficiar. E aí, se vocês quiserem, eu vou dar uma parada aqui, senão eu vou continuar falando. Então, eu deixo vocês comentarem também para a gente trocar a bola, não quero monopolizar aqui. Se eu puder fazer só um questionamento, Marcos, você comentou, né, que acredita que hoje a vitória do Biden já está no preço e que ele deve conseguir passar pacote de estímulos maiores aqui do Trump, que seria possível para a Bolsa. Mas o possível projeto dele de aumento de impostos corporativos, você acha que isso pode fazer preço negativo no curto prazo ou isso já é algo esperado pelo mercado e é algo já colocado realmente no preço? Então, a gente acha que ele não vai fazer isso no D0, então o mercado já tem isso como já precifica que ele vai fazer isso em algum momento, que o mercado, inclusive, lê como uma normalização, entre aspas, né, porque hoje a gente está vivendo, né, um momento de impostos, tanto na pessoa física quanto corporativos, extremamente agressivos, né? Então, a política do Trump, os cortes do Trump foram cortes agressivos, quando você olha desde uma perspectiva histórica. O que o Biden está defendendo é uma volta à normalidade, não é nada extremamente agressivo, ele poderia ser muito mais agressivo do que ele foi, mas a gente acha que ele vai ser suficientemente inteligente para não fazer isso agora, né? Não faz sentido ele entrar já aumentando impostos no primeiro ano. Então, e esse é um comentário interessante, ontem a gente até estava discutindo num call da Western, que eu acho que é muito legal, quem tiver interesse até entra no site da Western lá fora, eles têm lá uma página muito legal de eleições, e aí o John Bellows, que é um dos gestores dos fundos da Western lá de fora, ele falou o seguinte, olha, assim como o Trump, assim como o Obama, eles vêm com uma plataforma tratando de, sei lá, 6 ou 7 pontos-chave, como esse que você falou de impostos. Mas na hora em que ele começa a efetivamente executar a política, ele provavelmente vai tocar em 1 ou 2 no D0. Né? E claramente aumento de impostos não vai ser um que ele vai fazer agora, até porque a gente está vivendo aí um cenário de pandemia. Então a gente acha que essa questão de aumento de impostos, se ela vier, ela vai vir mais para 2022 do que para agora. De qualquer forma, eu acho que o mercado vai precificar ao longo do tempo, conforme for a evolução, e ele também vai fazer uma precificação por setores. Tá? Então, uma coisa que a gente ainda está tentando entender é como que ele vai focar nos setores que pagam mais ou menos impostos. Então, por exemplo, uma vitória do Biden
uma coisa que já veio dada é que ele vai favorecer setores ligados à energia renovável, né? Então, carro elétrico, energia solar, energia eólica, então as empresas seriam beneficiadas. As empresas que não seriam tão beneficiadas são dois grupos importantes. Um deles é o grupo de farmacêuticas, né, que as farmacêuticas, eu acho que elas sofrem uma pressão muito grande por conta da forma como elas têm uma relação com os planos de saúde, a forma como elas precificam os remédios, então existe uma pressão muito forte em cima delas. Essa eu acho que é uma política que ele vai perseguir muito rápido, tá, essas farmacêuticas. E a outra, que aí, lidando com essa tua pergunta, Vinícius, do imposto, são as empresas de tecnologia, que aí eu acho que tem duas coisas que talvez impactem. Uma delas é a discussão do trust, né, do antitrust, né, que já está em discussão, né, a possibilidade dessas empresas terem, né, as suas asas cortadas. E a outra questão é a questão de que elas pagam menos imposto. Né? Quando você olha a carga tributária, muitas delas fazem muito outsourcing para fora dos Estados Unidos. Então, uma das coisas que ele vai tentar pegar mais é cobrar impostos, um pouco mais de empresas de tecnologia. Então, como eu falei, a gente do nosso lado, a gente tenta monitorar muito para ver como essa rotação setorial pode impactar as nossas carteiras, né? E a gente fica fazendo valuation, né? Fazendo cálculo de avaliação, de precificação de cada uma das empresas para ver se faz sentido, como cada uma dessas políticas vai ser executada. Mas a execução da política dele, como eu falei lá atrás, ela não depende só do Biden, né? Ela depende do Senado, ela depende, né, da formulação da política, e não é fácil. E aí eu cito um exemplo, quando o Obama entrou, ele abraçou a causa do Obamacare, né, do plano de saúde e tal. E quando você lê as histórias, o Obama vai publicar o livro dele agora, inclusive já saíram alguns capítulos. Quando você lê a discussão, o debate, a negociação, é muito difícil. A gente aqui no Brasil conhece bem essa história, né? Não é porque ele vai ter maioria, ainda que ele tenha maioria no Senado, não é porque você tem maioria no Senado que você vai ter os votos dos senadores como dados, porque você tem muitos senadores, inclusive democratas, de estados que têm postura menos agressiva do que outros, né? Então, acaba sendo um trabalho de convencimento individual, né? Então, por isso que eu te falo, a gente não toma como dado que, uma vez eleito, ele vai conseguir implementar as políticas com facilidade. E hoje em dia, cada vez menos, né? Porque é um país muito polarizado, né? Então, eu acho que a vantagem que ele teria com relação ao Trump, nessa questão específica de negociação, é que o Biden é um cara muito mais político no sentido literal do termo, né? Ele é um cara que é muito menos... é muito mais conciliador, digamos assim. E ele viveu no Senado, então ele é um cara que tem a capacidade de atrair mais pessoal dos republicanos do que o Trump, que é um cara muito mais divisivo, né? Um cara que muito mais, tipo, eu não sou o presidente do país, eu sou o presidente de uma facção, né? Como o pessoal fala. Legal. Já que o Vini perguntou uma do pessoal amplamente comentado pelo mercado, né? Essa questão realmente tributária do Biden. E se for o Trump, o que mais me preocupa, e que até é uma questão que acho que influenciaria mais a gente aqui, até por envolver mais o globo como um todo, seria um possível aumento da retórica aí contra a China novamente, tá? Visto que agora parece que ele ficou mais quietinho ali, né? Porque estava chegando a reeleição, assim como todo bom político. O que quer é continuar no poder, né? Então, parece que ficou um pouquinho mais quietinho, deu uma acalmada ali nas coisas. Ele fez muito aquele famoso bate-a-sopra, né? Batia na China, depois dava uma recuadinha, conseguia do jeito que ele queria, enfim, do jeito que ele tocava a coisa. Você acha que tem um risco muito grande de aumentar essa retórica e realmente a gente ir para uma guerra comercial mais forte ainda do que a gente já teve no primeiro mandato dele? Acho que não. Eu acho que a retórica ela vai ficar aquecida de qualquer jeito. E a retórica vai ser dos dois lados. Tá? O Biden, a retórica contra a China, ela é muito popular nos Estados Unidos. Não importa quem seja. A China é o inimigo, claro. E eu acho que é uma guerra de longo prazo, né? E eu acho que a China ela joga o jogo de longo prazo. E aí eu estou falando não só comercial, mas também a questão de tecnologia, né? A famosa cyber war, né? A guerra cibernética. Então, eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar. Talvez a diferença seja como cada um deles vai abordar, né? O Biden vai tentar comer pelas beiradas e tentar refazer os acordos com alguns países da Ásia, talvez rediscutir a Aliança do Pacífico, que é uma coisa que o Obama tentou fazer e o Trump matou. Mas eu acho que uma eventual, né, reeleição do Trump, respondendo a tua pergunta mais direta, eu acho que vai ser mais do mesmo, né? Não é que ele vai mudar, não vai escalar a guerra comercial que ele já estava fazendo, até porque
A guerra comercial dele, o Trump é muito errático, né? Se tem uma coisa que o Trump tem é volatilidade, né? Então ele não, o que ele vai fazer é o que ele acha que é melhor para o momento, mas a gente não vê espaço, pelo menos com o que a gente viu até agora, porque a plataforma dele também não é muito transparente, mas eu acho que é mais do mesmo, né? A discussão dele é mais do mesmo, é tentar fazer negociações caso a caso, e eu acho que nesse aspecto não vejo grandes mudanças, não com relação a essa história de escalar a retórica da China. Eu acho que nesse aspecto, talvez uma vitória do Biden, uma coisa que é importante falar, e falando do impacto para nós, qual é o impacto para nós, uma coisa que se discute muito nos Estados Unidos é o que eles chamam de deglobalização, né? Mudar um pouco a estrutura, reduzir um pouco a vulnerabilidade às cadeias de produção, né? Porque as cadeias de produção elas estavam muito vulneráveis em alguns países. Foi o caso da Apple, por exemplo, que tinha uma posição grande na China. Foi um caso que eu sempre cito como exemplo, que é uma coisa impressionante. Quando começou a história da pandemia, os Estados Unidos estavam explorando alguns remédios, né? Assim como a gente fez aqui a hidroxicloroquina, os Estados Unidos exploraram alguns remédios tradicionais. E eles começaram a se dar conta que eles não tinham matéria-prima nos Estados Unidos para produzir. E praticamente grande parte de vários dos remédios básicos dos Estados Unidos são produzidos na Índia. E aí o pessoal levantou e falou assim, olha, a gente precisa rever isso aqui. Então, uma coisa que eles vão fazer, eu acho que é reestudar a cadeia de produção. Essa discussão, que envolve muito a China e os outros parceiros comerciais dos Estados Unidos, eu acho que ela vai acontecer ganhe Trump ou ganhe Biden. E essa discussão eu acho que é muito benéfica para o Brasil, porque o Brasil sai... O Brasil não, como a gente sabe, os Estados Unidos não é o principal parceiro comercial do Brasil. O Brasil é um país fechado, o Brasil é um país que tem pouca integração nas cadeias globais de produção, por várias questões ligadas à falta de competitividade, fechamento comercial, barreiras alfandegárias, tributação. Eu acho que a leitura do Brasil seria uma leitura inteligente se ele aproveitasse essa discussão de mudança de estrutura de cadeias produtivas e manufaturas para tentar se aproximar, coisa que o México tem tentado fazer. Tá? E, por fim, a discussão do dólar. Eu acho que a discussão do dólar é outra que impacta muito essa discussão que você está falando de guerra comercial. E aí sim eu acho que faz sentido quando a gente olha a leitura da combinação presidente mais Senado, né, como que o dólar vai ser visto como uma moeda que vai se enfraquecer ou não. Então, se você tiver um estímulo fiscal absurdamente alto, né, sei lá, 2,5, 3 trilhões de dólares, talvez a leitura seja uma leitura muito positiva para a Bolsa, não seja uma leitura tão positiva para dólar e seja uma leitura positiva para mercados emergentes. Então, essa talvez seria uma leitura positiva para o real, caso o Brasil fizesse a lição de casa, que aí, na nossa visão, o Brasil, a lógica do Brasil ela é uma lógica muito mais local do que lá fora. A gente precisa resolver nosso quintal. Mas eu acho que num cenário reflacionário forte, como esse de gastos fiscais pesados, o dólar ele se enfraquece, e isso talvez seja positivo para quem tem essa parceria comercial com eles lá. Legal que você falou essa questão realmente da dependência ali, né, principalmente da cadeia de algumas de manufaturas e muito concentrada em China, né? Então pode continuar essa questão aí no radar e de tentar se desvencilhar um pouco disso. Eu já escutei isso e é bem interessante. Fala aí, Vini. Eu ia fazer uma questão um pouco de eleição, mas também um pouco de macro, no sentido do o Biden deve ser aquele presidente que vai fazer uma expansão fiscal maior, né, caso que é uma das pautas dele. E se a gente pensar, né, assim, até que ponto vocês acham que isso é sustentável, que não seja quantos trilhões de dólares eles colocaram no mercado, e quando isso passar, né, então essa liquidez, esses QEs absurdos acabarem, será que isso não pode mingar a liquidez do mercado para reduzir e também causar uma volatilidade na bolsa? E qual é a visão de vocês para isso, nessa expansão fiscal que estão fazendo, um versus o outro, né, Biden versus o Trump, e também até que ponto isso seria sustentável e quando acabasse isso não pode gerar um estresse muito alto na bolsa, que foi até que nós vimos em 2019, né, quando o Fed quis tirar um pouco do balanço dele, 2019 não, desculpa, né, 2018, que o Fed quis tirar um pouco do balanço dele e diminuir, os mercados foi um dos piores anos, né, para a bolsa americana. Então acho que é um ponto legal também para... Essa pergunta é espetacular. Eu acho que essa é uma questão que o pessoal, sobretudo o pessoal da renda fixa, se debruça todo dia. Como eu falei para vocês, a gente aqui tem times diferentes e aí você tem visões diferentes também dentro da casa, tá? Então eu tenho, por exemplo, um time de Global Macro, que é o time da Franklin, né, o time lá do nosso grupo de Global Macro da Templeton, que é um grupo que está mais nessa tua leitura
de que existe o risco do dólar sair do controle, né? Porque a gente vai né, essas teorias heterodoxas de, né, teoria monetária moderna, vamos imprimir a nossa vida, né? Vamos Impressora inteira agora, né? impressora inteira, né? Print your way out, né? Tipo, imprima para você. Eles falam o seguinte: ó, isso nunca funcionou em nenhum lugar do mundo. O Brasil é um exemplo claro. E você tem uma hora que você perde a mão. Essa é a leitura deles, que tem a ver com essa tua pergunta de falar, ó, tem uma hora que a coisa sai do controle. Já um pessoal menos fiscalista, né? Então, por exemplo, esse pessoal da Western que estava nesse call de ontem, eles já têm uma leitura que é o seguinte: a gente tem ociosidade suficiente, e sobretudo depois da pandemia, você tem hoje um quadro que requer esse estímulo. Então, o estímulo é necessário, porque a economia precisa voltar. A gente está passando, né, por um cenário totalmente, como é que fala, heterodoxo, né, um cenário Black Swan, aí um cisne negro, mas que uma vez feitos esses estímulos, eles vão ter condição, e uma das coisas que é importante, portanto, no plano do Biden é essa previsibilidade de que vai ter um rearranjo de tributação, um aumento de tributação e ajustes nesse sentido, para que você controle, né, o risco de inflação. Mas eu acho que, de um jeito ou de outro, uma coisa que por onde passa, e aí eu volto à pergunta do Thiago, que eu acho que é a pergunta também, são essas duas perguntas que eu acho que são as que vão determinar talvez a próxima década, para não dizer mais, que é a relação Estados Unidos-China e a relação de como, né, quem vai ser a potência. Porque eu acho que o poder grande dos Estados Unidos, como a gente sabe aqui, é o poder de ter uma moeda que é, né, a moeda a reserva de valor, livre circulação, é a referência mundial. Se você tem esse que eles chamam, algumas pessoas chamam, alguns professores lá chamam de privilégio exorbitante, né, de você ter uma moeda que você consegue imprimir e o mundo toma como reserva de valor, você vai ter uma tentação muito grande para deixar isso até o limite, né? A questão chave, que aí, voltando ao time de Global Macro nosso, é que o ponto de partida da pandemia já não era um ponto de equilíbrio, né? O que ele estava falando é que a gente já viveu uma década inteira, desde 2008, 2009, em que a gente já tinha exageros. Então, o que ele fala é, olha, a gente já estava vivendo um momento de deslocamento em que várias coisas absurdas estavam acontecendo. Juro negativo no mundo, né? Bancos centrais aí com mandatos praticamente de comprador de último recurso. São coisas que a gente certamente não leu no livro-texto. Como é que você desfaz uma vez que o gênio saiu da lâmpada ou que a pasta de dente saiu do tubo, como é que você faz para trazer de volta? Eu acho que essa é a tua pergunta, Vinícius. Eu acho que ela é perfeita. E agora, o que eu te falo, a gente vai ter que monitorar. Do nosso lado, eu vou te falar, uma das coisas mais difíceis do nosso, incluindo vocês aí também, com os clientes, é que não adianta você ter uma visão purista e falar assim, olha, eu sou absolutamente ortodoxo e eu acho que não tem jeito, a inflação vai sair do controle e tal, e o mercado continua subindo na tua cabeça, porque tem também tendências que você tem que colocar, que são tendências seculares macro. Então, por exemplo, a questão de tecnologia. Tecnologia, de fato, barateou muita coisa, né? A pandemia trouxe isso até exacerbado. Demografia, que é outra coisa também, né? A discussão de previdência, que é uma coisa que pouca gente fala também, a bomba de tempo dos entitlements nos Estados Unidos, né? A questão do pessoal que vai se aposentar, será que eles vão ter dinheiro suficiente? Como é que vai fazer? Então, também você tem essa necessidade de criar a Bolsa Americana, e veja que o Trump sempre usou isso a benefício próprio, né? E ele falava, ó, a Bolsa está subindo, você vai lembrar no último debate, ele falou, a Bolsa sobe, o 401k, que é o plano de previdência, é o nosso PGBL, mal comparando, do cidadão americano, está subindo. Então, também tem isso, ou seja, é uma bicicleta que, se você parar de pedalar, você cai. Então, é um equilíbrio instável, para usar um termo aí de engenheiro, que precisa ser monitorado com muito cuidado. Mas é um risco, e não é um risco desprezível, e é por esse motivo que a gente sempre advoga a diversificação. A gente sempre defende o seguinte, não tenha todos os teus ovos na mesma cesta. Então, o dólar é legal, mas o dólar também sofre pressão, né? A bolsa é legal, a renda fixa é legal, eu acho que vale a pena ter uma carteira diversificada, porque, de fato, os riscos existem em todas essas classes. Legal. Já que você falou de diversificação, que é importantíssimo mesmo, e todo esse cenário, principalmente que o Vini perguntou, que realmente é um assunto também muito interessante, e acho que a maioria, ninguém sabe a resposta, né? Todo mundo realmente monitorando e vendo o que pode acontecer. Como que vocês estão com
qual é que é o call aí da casa em relação ao dólar. Não vou perguntar frente ao real, porque é injusto, né? Então, deixa o real quietinho aqui, que não vale a gente ter que resolver a nossa casinha aqui primeiro. Mas, frente uma cesta de moedas aí das principais, frente China, frente o euro, ien, como que vocês estão com um dólar contra uma cesta de moedas das principais potências? Então, o nosso call, como o nosso call é um call de reflação, é um call construtivo para a Bolsa e é um call de recuperação de economia americana, com o juro mantido muito baixo pelo Fed por construção, do ponto de vista comparativo, quando a gente olha as nossas carteiras, a gente acha que o dólar deve se depreciar. Tá? Então, contra uma cesta de moedas, a gente tem uma visão que algumas outras moedas, como o ien japonês, como o franco suíço, mesmo o próprio euro, o euro é um capítulo à parte aí, porque tem também questões políticas muito fortes ligadas ao euro, e também algumas moedas emergentes, como é o caso da China, que a gente acha que é uma moeda que tende a apreciar por causa também da importância que a China vai continuar tendo como economia mundial. Então, contra uma cesta de moedas, a gente acha que vale a pena ter uma carteira mais diversificada do que só o dólar. Tá? E com relação a alguns mercados emergentes também, que eu acho que num cenário de, como eu falei, de crescimento da economia, uma recuperação de pandemia, se Deus quiser bate na madeira, um encontro da vacina, a gente tem um cenário mais construtivo com relação a vários mercados emergentes e talvez até o real. E aí eu não vou me furtar a falar do real também, que aí eu vou fazer uma outra propaganda para quem puder. No site da Western aqui no Brasil, tem um paper que o pessoal acabou de escrever aí, muito legal, que trata de 3 cenários para o Brasil. Tá? É o pessoal de produtos da Western aqui. E ele fala um pouco da questão fiscal, que eu acho que o que afeta o real é muito a questão fiscal. Né? Mas eu acho que num cenário base, um cenário normal, um cenário de manutenção do teto de gastos e um cenário de alguma disciplina, que ele chama lá nesse paper de disciplina, o real poderia voltar. A gente acha que ele está um pouco esticado como preço justo, tá? Hoje, ele poderia voltar a um patamar um pouco mais razoável aí na faixa de 5, talvez 5 e alguma coisa, tá? É um dos cenários, é um cenário base, mas não é dado, tá? Não é dado, porque existem outros cenários também que ele pode... Precisa acontecer alguma coisa aqui, né? É. Eu acho que se acontecer, eu acho que tem grande chance do real se valorizar mesmo, mas precisa acontecer, a gente precisa... O político precisa acontecer, então não é fácil, não é um pouco fácil. E mais uma minha aqui rápido, depois eu passo para o Vini para fazer mais uma dele ali, para quem sabe a gente terminar. Nesse cenário de impressão de grana aí à torto e à direito, você acha que vale ter metais aí, principalmente o ouro na carteira, como proteção para isso? Sim. Call da casa, sim. Call da casa vale a pena, é uma alocação como qualquer carteira diversificada, a gente acha que sim, vale a pena, andou bastante, mas eu acho que num cenário em que as coisas fogem do controle, eu acho que sempre vale a pena ter um pouco sim. Acho que não só ouro, mas, sei lá, prata e algumas outras commodities, acho que sim, vale a pena como cenário de preservação. A gente gosta. Assim como eu falei de moedas também. Eu falei de ien japonês, eu falei de franco suíço. Então, são os famosos portos seguros, né? Você chega e fala assim, vamos ter uma carteira que tem algumas ancoragens, né? Claramente, você tem que abrir mão de alguma coisa. Se você compra o ouro e a Bolsa segue esse cenário que a gente está falando, então, no nosso cenário, a Bolsa tem um desempenho de 2 dígitos, né? Vai ter um desempenho interessante acima de 10% ao ano em dólar. Mas, se ele não se concretiza, você não quer pagar para ver. Então, a gente gosta, assim, na construção de carteira, acho que vale a pena ter alguma coisa disso. Legal. Fala aí, Vini. Não, acho que só voltando a um ponto legal que a gente deu tanta atenção, foi na questão da rotação setorial que você comentou um pouco, né, Marcos? Que aí você comentou que a questão das energias, a parte da farmácia, que técnicas que devem ser mais prejudicadas. Tem algum outro setor, né? Acho que tem ouvido muito falar que provavelmente o ESG, num cenário Biden, seja algo mais construtivo, também algo que hoje entrou um pouco meio que na moda ser falado, né? Então, todo mundo entende um pouco mais do parte ESG, são as empresas que estão mais ligadas ao meio ambiente, governança e também social. Era mais para ter mais alguns detalhes, tem mais alguns setores que vocês veem como possíveis beneficiários do Biden, do Trump e vice-versa. Tá legal. Então, respondendo a tua pergunta, sim, a ESG eu acho que sim. Eu acho que é uma pressão global, então não é nem nos Estados Unidos só, a gente observa isso por clientes do mundo todo. Então, para te dar uma ideia, a gente lançou alguns produtos, inclusive na indústria. Então, a gente está fazendo agora um de mercados emergentes, sustentabilidade em mercados emergentes. Então, existe uma pressão de todos os investidores. Então, a gente tem investidores do mundo todo e muitos dos institucionais,
né, os endowments lá, o pessoal que toca dinheiro de universidade, esse pessoal cada vez mais pede, tá? Isso também é um ponto importante de dizer que o Brasil precisa ter um posicionamento um pouco melhor aí, né? Porque a gente tem uma dificuldade grande. Eu tento atrair dinheiro para o Brasil, eu tento, né, passar a sacolinha lá e trazer dinheiro de fora para cá, porque eu acho que o Brasil está barato. E uma das coisas que me impede é um pouco a fama que a gente tem com essa questão ambiental, né? Que é um dos três, né? Então o ESG é o ambiental, social e governança. Eu acho que o ambiental o Brasil pega um pouco, né? Mas sim, eu acho que esses setores em geral, especificamente com relação à política, né? Eu falei um pouco sobre energia, né? Energia renovável, carros e tudo mais. Eu acho que tem uma outra coisa importante que é a questão de infraestrutura. Então, o plano Biden, eu acho que já é meio dado que ele vai tentar fazer, sei lá, projetos de investimento em infraestrutura e infraestrutura sustentável, né? Então, um call grande que o pessoal está fazendo é empresas de materiais, né? Empresas de construção, e todas elas que com essa pegada de ESG. Então, combinando essas duas coisas, né, você vai ter empresas de construção que têm, né, fatores ligados a, né, renovação do solo, você tem todo... E aí eu vou te falar, o bonito nos Estados Unidos é que você tem uma indústria gigantesca, você vai olhar a quantidade de papéis, e aqui vocês agora podendo operar com BDR aqui no Brasil também, a gente vai começar a ver empresas que não existem aqui no Brasil, né, histórias, cases, então acho que isso é uma coisa muito legal, tá? Voltando à questão também, a gente falou de farmacêutico, então farmacêutico não é tudo que é ruim. Então, por exemplo, genéricos pode ser beneficiado. Então, o setor assim como aqui no Brasil você teve, né, na época do Serra, vocês vão lembrar, né, lá fora também genéricos acaba sendo beneficiado. Hospitais, então mudanças de plano de saúde nos Estados Unidos, o Biden tem um projeto grande para aumentar o alcance, a cobertura. Então, a questão dos hospitais, a forma como eles são remunerados, alguns setores de hospitais, as casas de aposentadoria lá, os nursing homes e tal, podem ser beneficiados. Então, é uma rotação setorial no sentido de setores que estavam meio abandonados, esquecidos, porque muito foi para tech esse ano, né? Hoje em dia, você olha o S&P e o grosso do que subiu foi tecnologia. Não temos, e só para falar também, não é que a gente é negativo com tecnologia, tá? A gente acha que tecnologia ainda está interessante, tem muita coisa boa e muita coisa que tem. Os caras continuam dando resultado absurdo, continuam, né? A gente está falando no Zoom aqui, não preciso nem contar para vocês que né, quanto esses caras ganharam de dinheiro. Então, mas é muito mais seletivo. A questão é a seguinte: tecnologia não é necessariamente barato, tá? Então, quando você olha os múltiplos de bolsa, tecnologia hoje opera 2 vezes o que é um PI da bolsa normal, que por sua vez opera num PI é a relação preço-lucro, né, o PL. Essa relação preço-lucro do S&P hoje está acima de 20, que é acima da média histórica. A média histórica na bolsa americana é por volta de 15, 16. Quando eu falo de rotação setorial também, uma coisa que a gente está olhando muito, e aí aquela discussão do valor versus crescimento, que vai começar a ganhar mais corpo, é você tentar achar empresas baratas que vão se beneficiar de uma mudança setorial, tá? Uma questão que eu juro para vocês que eu gostaria de ter uma resposta é setor financeiro. Setor financeiro é um deles que está abandonado. Já ia perguntar, já. Que é muito afetado pela taxa de juros. Então, na medida em que você não tem uma inclinação de curva, eu acho que os bancos sofrem muito com isso. Mas eu, pessoalmente, talvez seja porque eu sou, sei lá, eu vim desse mercado de banco, trabalhei em banco. Cara, eu acho que tem muito banco muito barato nos Estados Unidos e muito eficiente. Então, mesmo o financials, eu acho que tem coisas boas, interessantes e baratas que a gente tem nas nossas carteiras também. Então, eu acho que o momento é interessante para você olhar a Bolsa Americana, que a Bolsa Americana vai te dar resultado, vai te dar fundamento, e ganhe quem ganhar. Não estamos num cenário para 2021 destrutivo. Pelo contrário, eu acho que o cenário é um cenário construtivo para a Bolsa. Se eu puder só fazer uma última questão, se estiver se empolgando nos assuntos também, né? Se deixar ficar até às 10 aqui. Mas acho que o último ponto, a gente viu que esse juro zero provavelmente vai ficar um bom tempo, né? Depois que o Fed mudou a forma dele, né, de ver a inflação, mais uma média móvel. Junto com isso, junto com o Biden, provavelmente possa ser algo que invista mais em infraestruturas. Vocês acreditam que os REITs também possam ter uma boa valorização? É algo que é muito pouco falado, né, no Brasil, a parte de REITs, né, os FIIs americanos, né, podendo colocar assim. Então, sem falar um pouco só de ações, mudar um pouco o tema, vocês acreditam tão positivos, neutros? O que vocês acham do setor? Então, muito boa pergunta também. Como eu te falei, a gente tem casas que fazem 100% isso. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, no grupo da Legg Mason, tinha uma empresa chamada Clarion. O Clarion só faz isso. Ele faz no mercado imobiliário. E aí, eu acho que o mercado imobiliário lá fora, a resposta vai depender muito do que você está fazendo, né? Porque, por exemplo, vou te dar o comparativo, para não dizer que, né? A gente investe, por exemplo, em galpões.
né? E a gente investe em depósitos, né? Então, por exemplo, a Amazon é um dos nossos inquilinos, nos nossos fundos. É muito bom ter a Amazon como inquilino, porque ele paga em dia, paga bem, e ele não para de crescer, né? Então, esse é um exemplo de REIT que pode ser interessante. Agora, por outro lado, tem o lado, por exemplo, de commercial real estate em Nova York, né? Como é que vai ser a recuperação da pandemia? O pessoal vai voltar para o escritório? Como vai reagir o preço do aluguel? Como vai reagir? Então, eu acho que o mercado imobiliário, mais do que qualquer outro mercado, ele é muito localizado, né? E ele depende muito de oferta e demanda, depende muito de tendências de médio e longo prazo, que eu acho que a pandemia, ela transformou muito disso, tá? Mas eu te diria que é um mercado que aqui no Brasil a gente conhece, gosta. Se você souber operar lá fora, hoje em dia tem muita coisa muito barata, tá? Então, a gente gosta. Então, se vocês tiverem interesse, um exemplo de um dos fundos que a gente tem é esse Clarion, né? Aí vale a pena a gente olhar, a gente mostra para vocês, tá? O Clarion tem coisas muito legais que eles fazem lá fora, e aí não só Estados Unidos, tá? A gente é global, então tem Europa, tem Ásia. A Ásia é outro mercado que é um mercado muito interessante, de muito crescimento. Então, a gente gosta de imobiliário, a gente acha, indo para esse teu ponto também, a gente acha que em um cenário de juro baixo, a beleza do imobiliário é o income, né? Obviamente, é a questão né, da renda. Tem vantagens fiscais também, que eu acho que tem que ser colocadas. Mesmo na renda fixa tradicional, e aí não precisa ser só fundo imobiliário, não precisa ser só REIT. Você tem muito de fundo de renda fixa, a Western lá fora tem vários fundos que vocês têm na plataforma de vocês, que compram, por exemplo, papéis ligados à hipoteca, né, mortgage-backed securities e tal. E também tem coisa barata e boa e que tem boa qualidade de crédito. Então, eu acho que o mercado de imobiliário em geral lá fora, ele tem boas oportunidades sim, e com o juro baixo, elas são talvez mais interessantes, fazendo uma visão que eles chamam lá de, né, valor relativo, é mais interessante isso do que o high yield, por exemplo. Hoje, quando você olha high yield, que é alto rendimento nos Estados Unidos, o high yield a gente acha que está esticado, tá? Tem muita empresa americana cujo calote não está precificado. 2021 vai ser um ano de muita empresa dando calote lá fora, que eu acho que não está precificado. O mercado de real estate, o mercado imobiliário, ele tem mais colateral, que é naturalmente o imóvel, né? E você tem níveis de income, de renda, muito interessantes. Então, eu acho que é um mercado bom, e dentro dessa alocação que a gente falou, assim como metais preciosos, eu acho que imóvel também sempre tem espaço numa carteira. Se deixar, a gente fica realmente mais aí, mas 1 hora já fizemos aqui. Queria agradecer demais aí, Marcos, pela aula, tá? Bate-papo meu sensacional, agradecer, verdade, muito bom, agradecer a todos os clientes, todos os assessores que estão presentes aí, assistindo, e com certeza pegando muito conteúdo legal aí, valeu muito a pena. Agradecer o meu co-host aqui, o Vini, por estar junto comigo nessa. Marcos, um abraço aí, brigadão mesmo, viu? Sempre à disposição. Um abraço. Abraço para todo mundo. Obrigado. Boa noite, gente.